Olá! No vídeo anterior, nós vimos os fundamentos da modulação em ângulo. Agora, nós vamos prosseguir o estudo desta modulação tão importante. Inicialmente, nós podemos realizar uma comparação entre o AM e o FM e o PM, ou a modulação em ângulo em geral. Nós vimos que no caso do AM e as suas variações, DSB-SC, assim por diante, a largura de banda ela é fixa e vai ter um valor máximo e 2B no caso da DSB-SC e do AM tradicional. Além disso, no AM, caso haja não linearidades no canal de comunicação, o efeito dessas não linearidades é a distorção no sinal, pois a informação ela está na amplitude desse sinal. Por outro lado, a largura de banda de um sinal modulado em ângulo ela é variável e ela é controlada pelo parâmetro ΔF. ΔF, por sua vez, depende da amplitude de pico do sinal no caso do FM e da amplitude de pico da derivada do sinal no caso do PM. Assim, dependendo do que se queira, se pode controlar a largura de banda do sinal modulado em FM ou PM. Para que se aumenta a banda nesses casos? Bem, se pode verificar, né, que o aumento da banda utilizada ela vai melhorar o desempenho do sistema modulado em FM e PM. Isso é perceptível por uma melhora na qualidade. Além disso, nós vamos verificar ao longo deste vídeo que os sistemas modulados em ângulo eles são imunes a não linearidades. E isso se deve ao fato da amplitude da portadora ser constante nesse caso. Bem, dar uma olhada agora na propriedade de imunidade a não linearidades da modulação em ângulo. Então, vamos considerar aqui na nossa análise um elemento não linear de segunda ordem que é dado por essa expressão, ou seja, a saída do elemento ela equivale aí à entrada somada aqui com a entrada ao quadrado e isto aqui com as ponderações A1 e A2. Vamos agora aplicar um sinal modulado em ângulo que é representado por x de t igual a cosseno de ômega ct mais um π de t na entrada deste elemento não linear. Então, realizando essa operação, nós vamos ter aí o sinal vai aparecer multiplicado pela constante A1 e vai ser elevado ao quadrado também, né? Já que nós temos aqui um elemento não linear de segunda ordem. Usando as propriedades, né, que o cosseno ao quadrado equivale lá a 1 meio de 1 meio mais meio do cosseno de duas vezes aquele ângulo, nós temos aqui esta nova expressão, né, que diz que a saída desse elemento não linear, y de t, vai aparecer um termo constante, vai aparecer aqui o cosseno do sinal modulado em ângulo, né, ou seja, o sinal modulado em ângulo que a gente tinha, e aqui apareceu também, né, o sinal modulado em ângulo, só que agora em uma frequência que é o dobro da frequência original, né? Então, nós temos aqui A1 cosseno de ômega c, t. Aqui nós temos a informação correspondente ao sinal ψ de t. E nesse caso aqui, nós temos aqui também essa mesma informação, ψ de t, agora numa nova frequência de portadora 2 ômega c. Então, no caso do FM, nós podemos substituir esse ψ de t pela expressão Kf, a integral, e nós vamos ter o sinal modulado em FM agora em duas frequências, né? Na frequência ômega c e na frequência 2 ômega c. Se nós filtrarmos aqui o termo DC, o A2 sobre 2, nós vamos ter a informação nessas duas frequências. Então, observe que se a gente quiser a informação que está na frequência ômega c, a gente só eliminar aí através de um filtro, por exemplo, o que está na frequência de 2 ômega c,
o sinal continua intacto lá na frequência de ômega c. Então, nós observamos aqui que o efeito da não linearidade ele não afeta a informação que está aqui na fase do final, né? Essas duas bandas, assim por assim dizer, elas estão em frequências diferentes e elas estão separadas. Então, por um processo simples de filtragem aqui, a gente pode escolher aqui a banda que deseja. Bem, dispositivos deste tipo, com essas não linearidades, eles são chamados de multiplicadores de frequência, e a gente vai entender o porquê. Então, se a gente generalizar para um dispositivo não linear de ordem n, em que a gente tenha as potências de x até aqui a potência de ordem n, e o x elevado a n de t, no caso do FM, nós vamos ter um sinal y de t em que vai aparecer o sinal FM na frequência de ômega c, na frequência de 2 ômega c, e assim por diante. O que é que a gente observa, né? E o elemento não linear aqui está multiplicando a portadora por um fator de n. E também está multiplicando aqui o termo que vai aparecer aqui na integral, né, por um fator de n. Esse termo aqui ele vai influenciar no valor de pico lá da frequência instantânea e, consequentemente, lá vai influenciar no valor do ΔF. Então, nós podemos verificar a seguinte propriedade, que um multiplicador de ordem n, ele vai fazer com que o espectro seja multiplicado aqui por um fator de n também, né? Vai depender aqui do fator que se está querendo. E o desvio em frequência, né, o ΔF, ele também vai ser multiplicado aqui na mesma proporção. Então, o fator de multiplicação apropriado, que eu esteja querendo, né, eu posso escolher aqui através de uma filtragem no espectro da portadora e na banda apropriada. Então, voltando àquele caso anterior, imagine aqui que eu quero duplicar a frequência de um determinado sinal, né? Eu pego aqui um elemento não linear de segunda ordem, eu posso ter aqui os elementos até o C0, o C1, até um termo aqui, C2. Eu vou querer agora o sinal modulado em FM nesta nova frequência aqui, em 2 ômega C. O que é que eu faço? Eu coloco lá um filtro lá passa faixa na frequência de 2 ômega C, que vai deixar passar o C2 cosseno de 2 ômega C mais 2kf, a integral, e vai eliminar aqui os demais termos aqui que eu não estou querendo aqui no momento. Então, o que eu fiz com essa operação, um elemento não linear de segunda ordem mais um filtro, passa faixa, eu multipliquei a frequência por 2, a frequência da portadora, e também realizei a multiplicação do ΔF por 2. Então, eu posso usar esta propriedade de multiplicação para gerar um sinal em FM. O método que utiliza esta propriedade ele é conhecido como método indireto de Armstrong, e a ideia é eu começar aqui com um sinal FM de banda estreita, aquela primeira aproximação que nós fizemos, que o sinal FM ele é similar a um sinal AM em termos de geração, e nós podemos usar multiplicações sucessivas para aumentar o ΔF, né? E, consequentemente, aumentando o ΔF, você aumenta o beta e aumenta também a banda do sinal FM. Então, a gente começa com um sinal FM com a banda estreita, que vale aproximadamente duas vezes a banda do sinal, o 2B, e se a gente quiser multiplicar esta banda aí por um fator determinado, né, a gente
escolhe aí multiplicadores em frequência, ou seja, elementos não lineares que realizam a operação de multiplicação e até eu conseguir o FM de banda larga que eu estou querendo. Nós vamos analisar isso aí num exemplo posterior. A outra forma de gerar um sinal modulado em FM é através da geração direta. A ideia aqui é usar um oscilador controlado por tensão. Nós temos aqui um sinal modulante, né, que vai fazer com que a frequência instantânea varie de acordo aí com este sinal. Então, nós vamos ter o sinal modulante MDT, que vai atuar como sinal de controle, e a frequência instantânea do oscilador, ela vai ser dada por ômega C mais um KF MDT. Então, vamos ver como é que a gente chega nesta operação realizada por um circuito. Então, nós podemos utilizar um circuito LC, né, um modelo de circuito LC, e na prática, né, ele pode ser representado por um circuito mais complexo, né? Por exemplo, aqui eu cito aqui os osciladores de Hartley ou o Colpitts, que vocês podem aí pesquisar um pouco aí sobre eles e que eles vão realizar essas operações que nós estamos analisando aqui. Então, um circuito LC, nós vamos ter a frequência de oscilação desse circuito, que é dado por 1 sobre raiz de LC. Isso aí vocês aprendem lá em circuitos. Se nós escolhermos a capacitância, uma capacitância variável, forma que essa capacitância ela varie de acordo aqui com o sinal modulante, por essa expressão. Então, a gente tem um termo fixo aqui da capacitância e outro que vai variando de acordo com o sinal. A gente pode substituir este C nesta frequência aqui de oscilação, né? E aqui, após algumas simplificações, nós podemos ver que a frequência de oscilação ela pode ser aproximada sobre 1 sobre raiz de LC0, aqui 1 mais K vezes o sinal M de T dividido por 2C. Isto aqui, né, essa aproximação aqui é válida se K vezes M de T dividido por C0 é muito menor do que 1. Então, vamos pegar aqui essa expressão aproximada e, através da definição, né, se a gente chamar de ômega C por 1 sobre raiz de LC0, e aqui o KF nós definimos como K ômega C sobre 2C0. Se nós substituirmos aqui na expressão anterior, né, nós vamos ter aqui que o ômega 0, a frequência de ômega C, de oscilação, ela tem uma parte fixa aqui, que é ômega C, e outra parte aqui, que depende aqui do sinal MDT. Então, nós podemos relacionar esses parâmetros do FM com os parâmetros do circuito, né? No nosso caso aqui, a gente tem as capacitâncias, né? A capacitância variável. Então, nós vimos, né, inicialmente, nós partimos aqui da hipótese que a capacitância era dada por uma capacitância inicial, mas aqui um valor variável. Então, se nós fizermos aqui a subtração do C0 menos o C, nós podemos ter um ΔC, que vale aqui, neste caso, o valor máximo, né, dessa variação de capacitância, dado por K vezes o M de P, e este K, né, se a gente isolar esse parâmetro K em função do KF, o C0 e ômega C, a gente vai ter esta representação que está aqui. De forma que, se nós fizermos essa divisão, nós vamos ter que a razão entre a variação da capacitância e a capacitância fixa, ela está relacionada com a variação com o desvio em frequência, ΔF, e a frequência FC da portadora, né? De forma que, variando a capacitância, nós vamos estar variando aqui o nosso ΔF do FM. Então, aqui
Aqui nós temos uma correspondência que nos diz, né, que um circuito LC, nesse caso, nós empregamos aqui uma capacitância variável, e nesse caso a capacitância varia de acordo com o sinal modulante. Ela pode resultar aqui em um circuito, né, cuja frequência instantânea ela corresponde lá à frequência instantânea do sinal FM. Então é uma ideia simples, um circuito LC, que é utilizado na geração direta, né? Entretanto, construir um circuito estável, né, que se comporte dessa maneira, não é uma tarefa tão simples. Então, se vocês fizerem a consulta aí desses osciladores Hartley e Colpitts aí que foram mencionados, vocês vão ver que os circuitos aí que realizam essas operações, eles são razoavelmente complexos e vai ser necessário aí um conhecimento bom de eletrônica para poder compreender o funcionamento desses circuitos. Demodulação de FM, né? Como nós demodulamos um sinal em FM? Então, a informação do FM ela está na frequência instantânea. Então, a gente vai ter que passar esse sinal por um filtro que revele aí esta frequência instantânea do sinal. Isso, em termos da linguagem de sistemas lineares, nós vamos ter que ter um filtro cuja, cuja amplitude seja proporcional à frequência do sinal. E o circuito pode realizar esta operação. Nós temos que um diferenciador ideal, né? Um sistema que realiza lá a derivada do sinal da entrada, ele tem essa característica. Né? Lá de sistemas lineares, nós vamos ter lá que o diferenciador ideal ele vai ter o H de ômega igual a J ômega. Então, o módulo desse tipo de sistema vai ser ômega. Então, se enquadra aqui nesse tipo de filtro, né, que pode realizar esta operação de demodulação de FM. Como é que a gente visualiza isto no domínio do tempo? Então, no domínio do tempo, a gente está pegando e retirando a derivada do sinal. Então, se você tem um sinal FM, você tirar a derivada desse sinal FM, né, o φ FM ponto, nós vamos ter o DDT. Então, aqui nós estamos considerando a amplitude A constante, então isso aqui vai sair, e a derivada do cosseno. A derivada do cosseno vai ser o seno aqui, e nós vamos derivar aqui o que está dentro do cosseno, e vai ser multiplicado por esse seno. Então, nós vamos ter derivada de ômega CT, vai ser ômega C, derivada de KF integral, vai ser assim o KF vezes o M de T. Então, tirando a derivada, nós vemos, né, que apareceu o M aqui multiplicando o seno, ou seja, o M apareceu no envelope de uma função senoidal. Então, a ideia aqui vai ser o quê? Detectar este envelope de forma que eu consiga extrair, né, a partir desse sinal diferenciado, o M de T que a gente está querendo. Então, aqui a gente tem um diagrama em que essas ideias aqui estão relacionadas. Então, aqui eu tenho um filtro cuja resposta é linear, a derivada aqui, nesse caso, realiza aqui esta operação. Então, ômega aqui, teríamos a derivada. Aplicamos a derivada no sinal, nós vamos ver aparecer aqui o A ômega C mais o KFMT aqui no envelope. Né? Aqui a forma de onda ela continua aqui com a representada aqui em FM. Então, você observa aqui que a onda senoidal ela tem aqui a frequência variável, mas aqui, como nós estamos interessados em demodular, o que a gente está interessado aqui é neste envelope. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a derivada, né, e vai detectar o envelope. Então, na hora que a gente detecta, a gente vai ter A
vezes ômega C mais o KF M de T. Se a gente está interessado no M de T, a gente tem que fazer o quê? É bloquear aqui esse termo constante. Isso aqui pode ser feito utilizando um capacitor, por exemplo, e aí a gente vai obter aí o sinal M de T, que é o sinal demodulado. Bem, algumas coisas podem não surgir como a gente queria neste modelo. Então, uma das coisas que nós assumimos foi que a amplitude A ela se mantinha constante, de forma que a derivada aqui, né, a gente não vai ter aqui uma amplitude aqui que depende do tempo. No caso geral, o que acontece é que o sinal vai sofrendo atenuação ao longo do caminho e a amplitude da portadora, ela, quando chega lá no receptor, ela pode não ser mais constante. Então, se há uma dependência temporal, na hora que você aplicar a derivada, vai aparecer aqui o termo ADT que vai realizar uma perturbação. Então, você teria uma distorção lá no envelope do sinal. Então, para evitar que isso ocorra, antes de realizar a operação da derivada, a gente tem que realizar aqui esta operação que a gente vai descrever a seguir e vai permitir com que o sinal tenha amplitude constante e que, ao fazer a derivada, eu não tenha este problema de distorção. Então, a ideia aqui é pegar o sinal que pode chegar aqui com amplitude variável e usar aqui um limitador. O que é que esse limitador vai fazer? Ele vai pegar a amplitude e, olha, e dizer, olha, se a amplitude for positiva, você faz com que a saída seja constante, valendo 1. Se a amplitude for negativa, você vai limitar a um valor negativo aqui de menos 1. De forma que um sinal que possa ter amplitude variável, ele vai sair como uma onda quadrada na saída deste limitador. E depois, né, com a operação de um filtro passa-faixa, a gente transforma, né, a onda quadrada, selecionando lá a frequência harmônica que a gente queira, lá no cosseno. E este cosseno aqui, ele tem uma amplitude fixa, nesse caso, é 4 sobre π, de forma que aqui que a gente vai poder tirar a derivada desse sinal para demodular sem maiores problemas. Então, isso aí a gente pode verificar as contas aí de como fica. A gente tem aqui, nesse caso, o limitador, transforma em 1 se você tem aqui um sinal de amplitude positiva, e menos 1 se a gente tem um sinal que tem amplitude negativa aqui, nesse caso, o sinal que chega, né? O A cosseno de θ de t. Nós podemos pegar, né, isso daí vai representar uma função periódica, então nós podemos expressar em séries de Fourier, né? Então, expressando em séries de Fourier, a gente tem uma expansão lá, similar ao que a gente tinha lá com a onda quadrada, de forma que o sinal na saída do limitador, no caso do FM, nós alguma coisa lá na frequência de ômega C, você vai ter lá na frequência de 3 ômega C, e assim por diante. Passando um filtro passa-faixa na frequência que a gente quer, né? Nesse caso aqui o ômega C, nós vamos ter agora um sinal modulado em FM com uma amplitude constante. Então aqui a gente, com este limitador e com a operação de filtragem apropriada, nós podemos consertar, né, as variações de amplitude que possam ter ocorrido ao longo do caminho por imperfeições na propagação, de forma que este sinal aqui está pronto para poder ser demodulado utilizando aí um diferenciador, seguido de um detector de envelope, né, como foi visto anteriormente. Bem, como é que a gente demodula os sinais na prática? Então, na prática, vão existir circuitos que realizam lá aquelas operações que nós vimos aí, né, que
faz a derivada, né? No caso aqui a gente tem discriminador balanceado, operações similares aí como o detector de relação e cruzamento nulo. Não vai olhar esses tipos específicos de circuito, mas aí tem implementações de circuitos que realizam aí essas operações. O que nós vimos foi a ideia essencial de, para demodular um sinal FM, você realizar a operação de derivação no sinal. Ainda, nós podemos usar uma estrutura mais complexa, que é chamada de PLL, ou uma malha de rastreio de fase. É um sistema, o PLL é um sistema de controle, né? Eu não sei se na disciplina de controle vocês chegam a analisar esse tipo de sistema, é um pouquinho complexo a sua análise, mas que ele é usado para rastrear a frequência e a fase de uma portadora. E esse tipo de circuito PLL ele também pode ser usado aí para fazer esta operação de demodulação. Então, deixando um pouco a demodulação de lado, né, nós podemos analisar agora uma propriedade do FM que é a sua imunidade à interferência. Então, sistemas FM, eles possuem perceptivelmente uma qualidade melhor do que os AM, né? Aí você observa, né, ao ouvir rádio AM, né, e outra em FM, você observa que a qualidade lá do FM é melhor. Parte desta percepção de qualidade aí dos sistemas modulados em FM, no caso, sistemas modulados em ângulo, ela se deve a esta propriedade aí de rejeição de interferência. Então, aqui nós vamos considerar aqui um caso simples de análise, uma portadora A, cosseno de ômega CT, e a gente está considerando um sinal próximo, né? Tá aqui representando uma interferência. Então, a gente tem a amplitude I, e a frequência aqui está bem próxima, né? A gente tem o ômega C mais um ômega, isso aqui poderia estar representando um sinalzinho que está chegando perto lá do nosso sinal modulado em frequência. Então, na hora que eu estou recebendo o sinal, eu vou receber o sinal mais a interferência. Se eu somo esses dois sinais, eu vou ter um envelope, né? E você observa que vai aparecer aqui, na hora que a gente realiza aqui as operações de cosseno, da, de, as operações trigonométricas aqui apropriadas, né? Vai aparecer aqui uma fase C de D, de T, né? Aqui neste sinal cosseno de ômega CT. Então, isso aqui vai ser o que o demodulador em FM vai procurar, né? Vai demodular o que ele vai tentar extrair alguma coisa a partir desse sinalzinho de si, de D, de T. Então, o que é esse sinal? Bem, das operações que foram realizadas aqui, ele vai ser o arctangente de I seno de ômega M sobre A mais I cosseno de ômega T. E se o I for muito menor do que A, isso aqui vai ser aproximado por I sobre A seno de ômega T. Então, no caso de sinal modulado em PM, o que é que vai acontecer? Essa fase aqui ela vai ser extraída aqui diretamente, né? E no caso do sinal modulado em FM, essa fase aqui vai passar por um diferenciador, uma derivada. Então, a derivada do seno vai ser o cosseno e vai aparecer aqui esse ômega aqui multiplicando. Então, quais são as observações que a gente pode ter para esse caso simples que está sendo analisado? Nós temos uma interferência que é inversamente proporcional à amplitude da portadora. Então, se a amplitude da portadora é grande, então se o A aqui é muito grande,
essa interferência vai ser bem pequenininha, né? Esse I sobre A, ele vai ser bem pequeno, né? Pode ser algo negligenciável. Então, com isso, né? O que é que está acontecendo aqui? O sinal forte, que é o A, ele está suprimindo a interferência que está próxima, mas é fraquinha, o I, neste caso, né? Então, é o que a gente chama de um efeito de captura. Se você tem a portadora mais forte, que é o A, e nesse caso, ele vai suprimir a portadora mais fraca aqui, o I, e a interferência se elas estão próximas. Então, nesse caso aqui, o mais forte, que é o A, ele está ganhando. Só que essa interferência não vai ser a mesma para PM. Em PM ela é constante, como está vendo aqui, né? Vai ser o nosso caso, a amplitude vai ser I sobre A. E no caso do FM, ela é linear com o ômega, né? É I sobre A vezes o ômega. E o que é que isso vai acontecer? Que a interferência, né, ela, no caso do FM, ela está penalizando aqui frequências mais altas. É algo que a gente vai ter que resolver isso daí no sistema prático. Bem, aqui foi analisado um modelo simples, com dois sinais, mas esse modelo ele pode ser estendido a interferências mais complexas, como por exemplo o ruído branco. O ruído branco ele vai ser analisado ainda neste curso, né, na última parte. O ruído branco ele possui uma distribuição em frequências constantes por todas as frequências. Então é como se a gente tivesse, na realidade, né, infinitas eh, senoidezinhas lá em todas as frequências possíveis. Bem, né, nesse caso ainda do ruído branco, ainda isso aqui vai ser válido. E o FM e o PM, eles vão ter essa propriedade de conseguir fazer com que esta interferência ela seja eliminada por conta do sinal mais forte que realiza o efeito de captura. Bem, então nós temos um problema a resolver no caso do FM, né? A interferência ela vai aumentar de acordo com a frequência no FM. Se a gente analisar um sinal de voz típico, um sinal de voz típico ele está concentrado nas frequências mais baixas e ele é mais fraquinho nas frequências mais altas. Então, na hora que a gente está realizando a interferência aí, vai modular, por exemplo, esse sinal aqui em FM, o que é que vai acontecer? A interferência ela vai aumentando à medida que essa frequência vai aumentando. Então, quer dizer que onde o sinal de voz fraco, você vai ter aqui uma interferência que é maior. Então, vai ter uma degradação maior, né, nas frequências mais altas. Então é algo que a gente tem que resolver, porque senão isso vai causar uma percepção de qualidade ruim no sinal. Então, como é que a gente resolve um problema desse tipo? Se resolve um problema desse tipo, dando um ganho nas componentes de alta frequência antes de fazer a modulação. Então, pega onde o sinal é mais fraco, eu vou pegar e vou dar um ganho nisso aqui, um ganho aqui de amplitude, para poder depois, né, realizar a modulação. Então, aqui nós temos a ideia de como isso vai funcionar. Então, nós vamos pegar o sinal. Antes de modular em frequência, nós vamos passar por um filtro, que vai ser chamado um filtro de pré-ênfase, que vai dar um ganho nas componentes de alta frequência do sinal. Depois disso é que a gente modula em frequência. Então, lá transmite, vai realizar a operação de demodulação, né? A operação de demodulação pode ter aquela questão do limitador de amplitude, depois a filtragem, depois você passa por uma derivada, aí seleciona a componente, detecta o envelope, né? E lá, né? A saída
você vai pegar e passar por um filtro e vai reverter a operação de ganho que a gente deu, né? Então, se você chamou a operação de ganho de pré-ênfase, a operação inversa vai ser chamada de dê-ênfase e a partir daí você tem o seu sinal M de T de volta. Aqui nós temos uma ideia de como funciona isso daqui com circuitos RC. Então, primeira figura aqui corresponde a uma operação de pré-ênfase. O ganho é nas componentes de frequência maior. E aqui nós temos embaixo, né, a operação inversa, que é a operação de ênfase que vai reverter esta operação aqui, realizada de ganho, né? Então, aqui tem as funções de transferência que realizam essas operações e algumas frequências aqui que são padronizadas. No caso aqui, o F1 e o F2 são essas frequências aqui, ômega 1 e ômega 2 que aparecem aqui. E os valores eles estão de acordo aí com as bandas de FM utilizadas na prática. O sinal típico em banda base utilizado em FM, ele possui uma largura de banda de 15 kHz, né? Então, e a gente está chegando no final da banda aqui, F2 nesse caso. Então, partiria uma parte aqui que você não dá ganho, né? Até a frequência de 2,1 kHz, e entre 2,1 e o final da banda, você está pegando e dando um ganho, né, aqui na amplitude do sinal. Depois, você faz a operação inversa. Então, aqui nós temos o filtro ênfase, né? E essa operação, né, do ganho antes da modulação, né, ênfase e ênfase, por questão histórica, é importante aí ressaltar que esses sistemas aí de redução de ruído, eles eram empregados em gravações de fitas cassetes e de LPs aí, que nós não temos mais isso hoje em dia, né? Mas FM nós ainda temos, né? Os sistemas modulados em frequência, eles ainda são empregados na prática. Então, analogamente ao caso que nós vimos, no caso AM, nós também temos um padrão, né, que foi construído para o FM. Então, sistemas de FM pode variar um pouco de país para país. Lá no Japão, as frequências são ligeiramente diferentes, né? Mas aqui nós estamos seguindo um padrão que a frequência ela varia lá de 88 MHz até 108 MHz. Então a gente tem uma banda aqui, né, de 20 MHz que é usada para difusão de FM. A gente vai ter estações que ocupam uma largura de banda de 200 kHz. Então, se você quiser fazer as contas de quantas estações você poderia ter, né, você divide a banda lá de 20 MHz pela banda aqui de cada estaçãozinha e você teria o número de estações FM possíveis de ter numa determinada localidade. Além disso, a gente tem algumas coisas que são padronizadas, né? O desvio de frequência máximo, delta F de 75 kHz. E a gente tem aqui também um tipo de receptor que pode ser utilizado. Então, nós podemos utilizar para o FM o receptor super heteródino, como lá no caso do AM, com algumas variações. Aqui a gente vai ter uma frequência intermediária diferente. Lá era 455 kHz, aqui a gente vai ter frequência de 10,7 MHz.
E no caso lá do detector de envelope, do caso do AM, você pode substituir ou por um PLL ou pelo aquela estrutura que nós vimos que demodula, né? O diferenciador ou discriminador, né? Mais o circuito de ênfase que faz aquela correção. Então aqui nós temos a figurinha do receptor superheteróide, não é? Então o sinal chega lá na antena, você tem aqui uma amplificação com filtragem lá de RF, lá em torno lá da frequência ômega C, e você remove parte lá das instações que estão chegando através da antena. Então, depois você vai utilizar um misturador que vai fazer com que o sinal, que nesse caso aqui, né, nós estamos pegando o FM, o A cosseno de ômega CT mais o sinal psi de T que está aqui, o sinal FM. Ele vai ser passado aqui para uma frequência intermediária, no caso a frequência de 10,7 MHz. E este sinal é que a gente vai passar aqui pelo detector, né? Limitar a amplitude, depois vai filtrar, depois tira a derivada e detecta o envelope, faz lá a operação de ênfase e depois aí você tem o sinal M e aí amplifica e vai exibe lá no alto-falante. Bem, isto aqui é um caso simplificado, a gente tem aqui um único sinal, poderia encarar isso aí como um sistema mono, né? Mas podemos ter algo um pouquinho mais elaborado no caso aí da transmissão estéreo. Transmissão estéreo aí, não sei se vocês sabem, né? É aquele caso em que você tem dois sinais. Então, a pessoa poderia estar ouvindo um sinal em um alto-falante e outro sinal em outro alto-falante aí. A gente tem sinais distintos para alto-falantes distintos. Então, nesse caso aqui, a gente teria dois sinais, sinal do lado esquerdo, sinal do lado direito, e é realizado aqui algumas operações para antes de fazer a modulação em FM. Vê que a operação é um pouquinho complexa, né? A gente mistura os sinais direito e esquerdo aqui nesse braço superior somando. No braço inferior você subtrai, realiza operações de pré-ênfase e depois usa o DSBSC para combinar esses sinais, né? A soma e a diferença e ainda anexa um sinal piloto, né? Uma portadora que vai auxiliar a recuperação aqui desses sinais. Pega estes sinais aqui, que estão ocupando aqui uma banda aqui de 53 kHz. Isso aqui vai ser o meu sinal, nesse caso o meu M, né, o meu sinal em banda base, e nós vamos modulá-lo em FM. Então, esse sinal vai ser modulado, vai ser enviado, e lá no receptor, né, você vai recuperar esse sinal, vai demodulá-lo, e depois que fizer a demodulação em FM, você vai ter que separar os sinais esquerdo e direito. Então, tem filtros, né? Tem aqui vários filtros, um filtro passa baixa aqui 0 a 15 kHz para poder recuperar o L mais R, e aqui, né, uma filtragem de banda estreita para extrair o piloto, para utilizar este piloto através de uma operação de duplicação de frequência para conseguir recuperar a parte de baixo, né? O L menos o R. Então, depois que são feitas as operações de ênfase, os L mais R e o L menos R eles são somados e subtraídos de forma que eu consiga aqui recuperar os dois sinaizinhos. Então, isso daqui é o que teria no caso estéreo, que é um pouco mais complexo, né? Então, em termos de demodulação, e geração e propriedades que garantem aí a melhor qualidade do FM,
É isto que nós temos para ver neste vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com alguns exemplos que vão colocar esses conceitos para vocês de uma forma mais clara. É isso.